Primeiramente, bom dia, Rádio 105 FM, Prefeita Chica. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes. É muito bom estar aqui novamente, né? Primeira vez esse ano, né? Muito bom. Bem-vindo 2022, né? Depois de tanto tempo, a gente estar aqui é muito bom. Como foi até o momento, prefeito, assim, bastante, a gente sabe que são muitas ações até encaixar tudo, né, para depois dar sequência, né, todo o trabalho que vinha sendo já feito no ano passado. A gente acaba tendo, como diz, a gente pega férias, vem a questão do final de ano, pega férias, bastante funcionários pegam férias também, e até que a gente começa no ritmo novamente, né, acaba quebrando aquele ritmo que a gente vinha, então... agora a gente começou novamente, então tem essa questão de a gente fazer as viagens, a gente começar a ver as questões de convênios, então até que pega toda essa questão, porque acaba legislativo, né, então também a questão de... E no geral, né? No geral, e todo mundo, a questão das férias, né, janeiro é um ano que todo mundo está literalmente de férias e acaba atrapalhando bastante a questão dos trabalhos, né? Então, a gente acaba tendo um pouquinho de dificuldade. Mas agora voltamos, eu acho que já estamos, né? Eu estou a 1000 por hora sempre, né? Mas a gente tá aí no ritmo bem acelerado, então por isso que até a dificuldade, muitas vezes, de vir aqui, não é dificuldade, né? Mas a gente parar para vir aqui e conversar um pouco contigo aí e colocar para a população como está o andamento das obras, né? O jornalista Alexandre, ele mandou aqui são muitas, né, a pontuação aqui das obras que estão acontecendo, das ações, mas antes, alguns questionamentos, acho que é até importante, eu falava aqui, que às vezes são assuntos que é importante a comunidade ter essa resposta diretamente, né, da prefeita. São muitos os comentários, inclusive dos opositores ao seu governo, quanto ao aumento, né, da arrecadação. Inclusive, assessores políticos também comentam que neste ano vai ser um derrame de dinheiro aos cofres das prefeituras. Neste contexto, qual é a realidade, né, quanto à arrecadação, em números, né, o que muda, e sobre essa questão também, né, do derrame de dinheiro aos cofres das prefeituras? Isso tem alguma, a gente fala assim, alguma verdade disso, prefeita? O aumento, sim, Marcos, a questão de aumento de arrecadação lá, realmente, né? A gente tem essa perspectiva de que tem o aumento já, né? Mas a gente sabe que, assim, tudo é proporcional, né? A gente sabe que também, além do aumento da arrecadação, a gente tem um aumento de todos os insumos, né? Então, a gente sente, eu acho que toda a população também sente que o material de construção, vamos dar um exemplo, né? Hoje, o que tu comprava um tempo atrás, hoje a gente tem coisas que aumentou mais de 100%, né? Então, não é nem não é a pessoa da loja que vende que está com o problema, né? Que é a pessoa que quis vender nesse valor. E sim que vem lá do início, né? E em tudo, assim, a gente sofreu muito com essa consequência pós-Covid, com o aumento de todos os produtos, né? Eu acho que todas as situações. Então, esse aumento de arrecadação, proporcionalmente, a gente está gastando também mais em todos os sentidos, né? Mas a gente, com certeza, a cidade de Salete está, economicamente, a gente também está em 7º lugar, né? Na questão econômica no Alto Vale do Itajaí. Então, nós estamos muito bem colocados, a cidade está evoluindo economicamente, né? Cada ano a gente está sentindo isso. Então, hoje o reflexo é a questão de 2020, a questão de arrecadação. O que a gente tem hoje é o reflexo, 2022 é de 2020 já. Então, a gente sabe que tudo isso é a questão da indústria, da agricultura. A gente agradece a todos, né? Economicamente falando. Então, é o reflexo de toda a economia da nossa cidade. Então, a gente tem que agradecer a todos que aqui na cidade estão, que é o que reflete, né? Então, e a questão de derrame, não sei se estão falando na questão de, politicamente falando, o que venha de deputados ou do governo do estado ou federal. No geral, né? No geral, né? Na verdade, assim, a gente tem algumas coisas para entrar, né? Outras que estão realmente na conta da prefeitura para ser usado em algumas obras, mas, assim, os valores maiores que estão para entrar ainda não entraram, né? Que são obras maiores, que são a revitalização do centro e tanto a ligação asfáltica Vitimarsum, ainda que é 8 milhões de reais quase. Então, esse dinheiro ainda não está na conta, né? Então, a gente abriu já a conta do 4 milhões e meio, que é a revitalização do centro, mas ainda não está o dinheiro na conta. Então, a gente está iniciando a licitação desse 4 milhões e meio
E a dos 7 milhões, hoje a gente tem uma reunião à tarde com a infraestrutura, porque a engenharia, que é a parte técnica, ainda tem alguns detalhes que quer analisar junto com a nossa engenharia ou com quem fez o projeto, para daí finalizar e daí entrar em consenso para liberar a licitação. Nós ouvimos aqui da presidente da Câmara de Vereadores, a Nani, que uma emenda de 250 mil que estava autorizada, né, e que ela havia conquistado, não vai ser paga pelo governo federal. A gente, né, ouve sobre emendas também que foram propagadas em verbas para o hospital, que também ainda não entrou no caixa, né? Ouvimos até da própria presidente, a Nadir. A gente sabe que a prefeita sempre tem cautela em divulgar essa questão de recursos. O que estava previsto em verbas para a Salete, que já em definitivo está perdido, prefeita? Marcos, assim, a gente não pode dizer que está perdido, né? Algumas coisas a gente foi falado ano passado, como essa questão que a Nani falou, né? Então, assim, houve algumas situações que o governo federal, digamos assim, não pagou, não foi divulgado que era um extra e acabou não acontecendo. Então, por isso que a gente cuida muito em divulgar, porque a gente depende da questão federal e estadual, né? Então, como eu falo, a gente anuncia e daqui a pouco lá dá alguma questão que eles resolvem não pagar ou resolvem que não acontece. Depois que a gente tem um convênio assinado, a coisa acontece fácil. O fácil, digamos, é mais fácil acontecer. Se tu não tem um convênio assinado, daqui a pouco pode não acontecer. O deputado não é o culpado disso, mas o deputado também é a pessoa que recebeu a informação conforme a gente recebeu. Então, ele também tá na intenção de que vai acontecer. Então, não é nem culpa nem de um nem do outro, nem da Nani ou nem da prefeita que recebeu a informação, né, que passou isso para frente. Mas a gente tem mais algumas coisas que foram faladas, né? E que era para acontecer e não aconteceu. Mas, assim, recebendo lá, eu fui a Brasília, inclusive a gente foi cobrar alguns pagamentos, né? Que era do MDR, que são ruas que estão para ser iniciadas, que já estão projetos analisados pela Caixa. Então, a gente foi cobrar esse pagamento, que é outra situação, que já são verbas confirmadas com contratos assinados pela Caixa que já vai sair. Então, isso a gente já tem garantido. Então, e esse extra que a Nani também tinha anunciado, então essa é outra situação que também a gente tinha uma outra de 500 mil reais, que era um outro maquinário, também não vai acontecer. Mas são, assim, que a gente tinha anunciado que não vai acontecer, são poucos valores, né? Sim, é claro que promessas são muito mais, né? Promessas são bastante, mas assim, então por isso que eu cuido bastante, quando a pessoa promete, Sim. ou um deputado, alguma coisa assim, como a gente foi agora, né, em Brasília. Então a gente tem, assim, pré-anunciado de emendas para a saúde, em torno de 700 a 800 mil reais para custeio, né, o que que a gente tem lá pré-confirmado, né, e mais uma caçamba, que com um caminhão caçamba, com o Jorginho Melo, que confirmou isso para nós também. Então, a gente tem isso ali pré-confirmado, que o Jorginho confirmou isso para mim, né? Mas, assim, a gente sabe que até acontecer toda a documentação, até chegar para nós, então isso tem um trâmite que federal demora mais ainda. Sim. Então, a gente tem que cuidar um pouquinho até chegar lá, né? Nós estamos, né, entrando aí no seu segundo ano do seu segundo mandato. Uhum. De todas as propostas do plano de governo, o que já é possível afirmar que não será possível cumprir? Olha, Marcos, eu assim, que a gente está começando a lembrar, assim, né? Eu não lembro de alguma coisa que a gente não consiga cumprir. Agora, no momento, se eu te disser que eu lembro de alguma coisa que a gente não consiga cumprir, né? Tem coisas que a gente pensa, assim, que a gente falou em fazer e daqui a pouco a gente vê que a viabilidade não tem. Vamos dizer assim, a gente falou no primeiro, né, lá na questão de primeiro mandato, um ônibus itinerante em atendimento ao interior. Não é viável, né? A equipe médica ir para o interior, não tem viabilidade para te montar e tal. É uma situação que a gente viu que a viabilidade não tinha condição. Até porque aqui é tudo muito perto. Então, assim, a gente tem a questão que não tem, porque daí o paciente vai ter que vir até a praça, buscar o remédio, então teria que ter toda uma mobilidade diferente. O que a gente fez? Vamos colocar o SF3 lá próximo da unidade 3, que vai ser lá do lado da creche, aonde vem que são atendidos mais o pessoal de interior. Então, vai ficar mais próximo de quem? Barra Grande,
né? Santa Margarida, esse pessoal que é mais atendido Rio Vilde. Rio Vilde. Então, todas as pessoas vão ficar mais próximas ali, e um local bom, onde vai ter estacionamento, onde vai ter toda uma viabilidade para as pessoas estarem lá. Então, é isso que a gente está tentando. A gente vai começar a pavimentação também, vai ter o asfalto ali na lateral. Então, vai ter toda uma infraestrutura que vai poder dar suporte para isso. Então, tem coisas que eu agora, no momento, não lembro de todo o plano de governo da gente, mas, assim, tudo que a gente conseguir alcançar, eu posso dizer que a gente está lutando para... Eu estou com um plano de governo sempre lá em cima da minha mesa, né? A cada dia a gente olha para ver o que a gente vai conseguindo e vai lutando para conquistar a cada momento mais, né? Prefeito, um outro assunto, uma decisão da coordenação do patrimônio da igreja, né? O seminário lá no Morro do Santuário, ele acabou sendo vendido para o setor particular. A pergunta é, a prefeita tinha um interesse em comprar esse prédio? Qual seria o projeto, né? Se sim, havia já iniciado a negociação com a coordenação de vendas? Houve uma solicitação para a igreja de doação para o município? E também, complementando a mesma pergunta, e no mesmo contexto, né, se vai mesmo assim iniciar as obras do Mirante? A gente tem a questão do seminário. A gente tinha conversado com o Padre Léo, que é digamos assim, o responsável, né, pelos espiritanos, pela congregação. Então, a gente já tinha feito a gente fez uma proposta de compra e estava negociando isso. Tinha feito a proposta de valores e a gente estava aguardando, porque no ano passado a gente estava sem dotação para fazer isso. A gente tinha que mandar, então, a proposta para a Câmara também para compra, né? E a gente ia fazer isso no final de ano e acabamos não fazendo pelo fato de que a Câmara ia entrar em recesso e também não adiantava mandar e eles iam retornar esse projeto para nós. Íamos mandar assim que a Câmara voltasse ao trabalho, né, que seria agora no início de fevereiro, mas viemos com a triste notícia, né, na metade de janeiro, que o Padre Léo, ou melhor, né, a igreja teria vendido para um particular. Porque, como eu falo, a prefeitura não pode chegar, né, ou a prefeita ou a administração não pode chegar, acordar e dizer assim, hoje eu vou comprar o seminário, eu vou pagar X valor, e pegar e dizer assim, tá aqui o dinheiro e vamos pagar, né? Isso não funciona dessa forma. Então, infelizmente, né, a gente estava em negociação, a gente tinha uma proposta, a morosidade da administração pública talvez tenha atrapalhado essa negociação. Então, talvez, não sei por que motivo, né, ainda não conversei com o pessoal, mas assim, não sei por que motivo foi vendido para um particular e não para a prefeitura. Talvez pelo fato de ser mais rápido, né, a questão dinheiro, mas não posso dizer o porquê. Nós tínhamos o projeto, sim, de fazer digamos assim, o museu, né? Tinha outros projetos para o seminário. Nós tínhamos, então, ia começar esse ano, digamos, uma campanha para a construção da Santa. Nós tínhamos, então, o projeto agora do Mirante, que está em análise na Caixa, que é a morosidade que eu falo, né? Então, já está em 7 meses em análise na Caixa, para vocês verem o quanto é moroso, né? Não é eu que quero, e sim a Caixa que é assim. Esse projeto foi feito pelo Valberto. Acho que quem tiver dúvida pode perguntar para o Valberto, que ele teve uma reunião na semana passada com a Caixa. São mínimas vírgulas, mínimos R$2, mínimos 0,0 centavos, ou mínimas um pilar, qualquer coisa que eles acharem, eles vão questionar. Então, toda essa morosidade acaba atrapalhando. Então, assim, do Mirante, como essa análise existe ainda na Caixa, falei também com o senador Jorginho sobre essa possibilidade de a gente começar ou não o Mirante, né? Porque a gente agora não sabe como é que vai ser essa questão de como foi comprado por um particular o seminário, né? Não fui procurada pela pessoa que comprou também ainda, né? Não sei qual é a intenção, né? Então, a gente tem aí um projeto que deu entrada na Câmara também na questão de tombamento, né? Então, para a gente poder saber que as coisas não podem ser assim, né? O patrimônio é um patrimônio histórico da cidade, né? O seminário é patrimônio histórico da cidade. A gente ficou muito triste com a notícia. Eu posso dizer para vocês que, assim, para mim foi muito triste saber que foi vendido para um particular. E essa questão da igreja fazer a doação para o município, não... Não houve a possibilidade, a questão de doação não houve, né? Era um preço bem
vamos dizer assim, um preço que, se fosse por avaliação imobiliária, o valor era bem alto, né? Então, assim, o preço era bem acessível, vamos dizer assim, a prefeitura tinha condição de pagar, era um preço bem acessível, e a gente propôs, né? E tinha sido aceito, e estava em negociação, então era somente iniciar o ano para a gente dar essa, não vou dizer que a gente talvez poderia ter acelerado em dezembro isso, né? Mas assim, não justifica talvez a gente não ter sido procurado para dizer assim, não, acelera, chamam ali a Câmara para uma extraordinária em janeiro, né? Poderia ter sido diferente, mas não entendi até agora o porquê, mas então, né, a gente não foi O prefeito procurado. fala do tombamento, há uma tentativa de rever essa questão? A gente tenta, né, Marcos? Eu acho que a gente tem que tentar, eu acho que a prefeitura também, a prefeitura ou a prefeita ou a gente tem que tentar. Eu acho que é uma parte histórica da nossa cidade que tem que ser revisto. Eu acho que o nosso município merece, as pessoas querem isso, né? Todo mundo me questionou muito isso, e a gente tem que rever essa parte histórica da cidade. Eu acho que todo mundo que olha para lá, olha a Salete, quando se fala de Salete, do seminário, do Morro da Nossa Senhora da Salete, o morro, o seminário, Morro do Seminário. Sim. Né? Ninguém fala assim, o Morro da Nossa Senhora da Salete é o Morro do Seminário. Né? Então, é bem por isso que a gente está bem abalado ainda com a situação. Né? O projeto do Mirante ele vai acontecer, revertendo a situação ou continuando como está? É isso que a gente tem que fazer uma reunião, a gente falou em formar uma comissão de conversar sobre isso, de fazer ou não o Mirante ainda. Né? Se a gente se continuar essa situação de um particular estar lá, porque não fui procurada, não sei qual é a intenção do que vai ser feito com o seminário, né? Então, assim, duvido, não sei se a comunidade como é que a gente vai fazer uma campanha de construir uma santa onde ela vai ser explorada, né? De que forma que vai ser explorada. Então, a gente não pode saber ainda, até o momento eu não sei como é que vai ser isso, né? A gente não pode, porque a santa tem que ser construída com dinheiro particular. E a gente já tinha começado a conversar com alguns empresários para ajudar a fazer ela, né? Sim. E como é que eu vou chegar e pedir isso sem saber o que está acontecendo? Então, a gente não está sabendo de nada ainda, né? Então, eu preciso saber disso certinho para depois buscar essas informações, para depois a gente começar qualquer outra coisa, né? Prefeita, uma outra questão, era o momento de fazer o que aconteceu, o reajuste aos agentes políticos. A minha pergunta nessa questão se nenhum dos agentes políticos defendeu o congelamento, somente ter praticado esse reajuste ao funcionalismo público, e com a desistência, conforme nos informou a secretária de Educação, né, a saída de 12 professores, o que deve ser feito para reverter talvez essa diferença de salário do município para o Estado? Eu faço isso tudo até porque é um assunto que é no geral, né? E se vai ser possível uma reformulação aí no salário daqueles que ganham menos também, nessa questão? Você diz que ganha menos quem? A questão do funcionalismo no geral? Não, aqueles que ganham menos, né? Porque às vezes você dá o 10%, aqueles que ganham menos, o valor é pequeno, né? Para quem ganha mais, o valor é maior, né? Eu falo nessa questão, né? Porque assim, Marcos, a questão de reajuste, se tu for ver, digamos, tanto no funcionalismo público quanto numa indústria, né? Você pode pegar que lá também tem o chefe, digamos, o gerente. Ele ganha, se o piso de fábrica ganhar 10%, ele também ganha 10%. Sim. Então, sempre foi dessa forma, e também eu sei porque eu vim da indústria, né? Eu digo que para ti. Sim, não, mas o que eu me refiro é porque havia um pedido, né? Dessa questão daqueles que ganham menos reformular um pouquinho mais, né? Já viam, não é de agora, né? Já são de vários anos, né? Na verdade, assim, a gente teve no início do mandato, desde quando a gente iniciou, quando a gente começou lá em 2017, tinham funcionários que ganhavam menos que um salário mínimo. Sim. Né? Houve toda uma reclassificação, só não houve na área da saúde alguma coisa ainda, mas, se não me engano, em todo o restante foi feito a reclassificação, e todo mundo ficou digamos assim, um reajuste de salário bem compatível, vamos dizer assim, né? Sim. Tanto que, em uma época, se saía da prefeitura para trabalhar na Roden, vamos dizer, ou na Secamac, ou qualquer outra indústria que tenha, para ganhar mais, porque na prefeitura não se ganhava nem um salário mínimo. Sim. Né? Então, assim, para que eu vou trabalhar na prefeitura se eu posso trabalhar lá e ganhar mais?
Então, assim, hoje não, hoje se tem um salário compatível com a função. Assim, a questão de 10%, vamos dizer, deu reajuste e não dá para os agentes políticos ou não dá. O 10% seria, por lei, é para todo mundo, né? Então, eu não defendo, digamos assim, não ter dado para o, digamos, diferenciado, né? Quando se dá para todo mundo, sempre se foi assim, né? Não se foi pensado na forma de dizer assim, vamos construir alguma coisa diferenciada. Não se foi pensado dessa forma, tá, Marcos? De forma que foi dado realmente para todos e não se foi pensado de outra forma. Porque, assim, não, até hoje nunca se viu, né, nenhuma uma forma de se dar mais de o reajuste para quem ganha menos e para quem ganha mais, menos, entendeu? Sim. Não se foi feito nenhum equilíbrio dessa forma, né? Sim, da questão dos professores. Das questões dos professores eu não conversei com a Joana ainda, porque ela está nessa questão de chamada, né? Ela até ontem eu fui até na sala dela, a gente conversou um pouco só sobre a dificuldade que está sendo essa desistência de município para ir para o estado e então a gente conversou um pouquinho, mas como a gente falou, né, tudo é muito acelerado, então a gente não conseguiu conversar muito sobre isso ainda, mas a gente ficou de conversar na semana que vem, ter uma reunião para a gente ver o que a gente vai tomar de providência, o que pode ser feito também, porque muita coisa a gente não pode, Marcos, porque a gente tem a situação do percentual de folhas também, a gente não pode existir tu aumentar ou tu fazer, tem coisas que o poder público, tu tens um limite, né? Tu não pode fazer algumas coisas, tu não tem o poder de fazer algumas coisas, eu não posso chegar e aumentar o salário de alguém ou de alguns e deixar outros para trás, né? Entendeu? Não é dessa forma que funciona, né? Então, por isso que a gente tem que ser tudo bem pensado, ponderado, para tu não ter estourado teu percentual de folha, tu não pode ser injusto com alguns, né? Então, é por essa forma que a gente tem tudo dentro da legalidade, né? Eu só queria ter uma resposta da prefeita quanto ainda a pergunta aqui, é sobre os agentes políticos. Nenhum defendeu o congelamento? Não, a gente não, realmente, Marcos, não foi falado nada em fazer percentual menor para agente político, porque assim, a gente não falou em congelamento, né? De forma alguma, não foi conversado isso, porque assim, automaticamente quando se faz, antes do reajuste dos salários, quando a gente iniciou também lá em 2017, era em maio, o reajuste do servidor público, né? E como a gente também lá na indústria era feito em janeiro, eu disse, justo a gente fazer lá em janeiro também do servidor público, porque inicia o ano, reajusta o início do ano, fica o ano inteiro, então foi conversado isso, então quando inicia o ano, tu tá ali naquela pegada do começo do ano, tu vai lá e faz o que tem que ser feito e toca para frente, né? Um outro assunto, prefeita, nós temos o conhecimento quanto à lei de licitações, né, uma ação que tem sua importância para contribuir no aspecto financeiro das famílias, que foi referente, né, ao kit de material escolar, né, muito importante. Eu conversei inclusive com a secretária de administração, Solenir, não houve, né, um estudo para ver se poderia ter um jeito legal de comprar no comércio aqui local, né, de uma forma diferente da licitação que é tradicional. O comércio, inclusive, desse ramo, né, foi drasticamente prejudicado. A minha pergunta é, o objetivo é fazer essa mesma ação no ano que vem? É possível fazer um estudo e encontrar meios legais para comprar aqui no nosso comércio local? E até uma oportunidade, né, para a prefeita passar para a gente sobre uma análise dessa ação do seu governo. Bem, Marcos, assim, a questão de a gente comprar no comércio, essa situação até eu percebi que foi falado bastante, né, por você, né, isso foi falado até em conversa com a CDL mesmo sobre isso. A gente não, no ano passado, quando se foi falado em comprar os kits materiais, como são volumes grandes, é personalizado, é questão de hino, é questão de várias coisas que foram colocadas ali. Então, assim, para atender, né, como era uma coisa que a gente foi conversado em pouco tempo, de pensar, o comércio vai atender, vamos dizer assim, ele teria que recontratar esse trabalho, né, porque vamos dar qualquer loja, não vou falar nome de loja, porque não tem como eu te dizer uma loja, ela vai conseguir personalizar todos os cadernos, todos os lápis, todas as situações, todo o material como foi personalizado, né? Então, assim, talvez com um ganho de tempo, né, como tu dissesse, vamos construir isso agora durante esse ano para daí preparar o comércio para isso,
Eu te falo em outras situações de outros materiais, até mesmo em outros ramos que a gente também leva até a carta para que o comércio participe. Tem comércio que não quer participar da licitação, porque vem indústrias de fora, ou vem comércio de fora que vem ali ganhando preço, né? E eles têm a possibilidade de participar, mas eles não querem ir lá participar. Talvez pela quantidade, né, a pessoa que vem de fora, ela tem mais condição de atender, né? Ou vamos dizer, a merenda escolar. Quem atende, a grande maioria, não é uma pessoa daqui. Por quê? Porque a outra pessoa está preparada para atender. E assim talvez aconteceria com o material, né? Então, nesse primeiro momento, e também sempre, Marcos, que a gente pensa em favorecer a nossa população, as crianças, ou que sejam os alunos, né, agora nesse momento, ou os pais de alunos, a gente nunca pensa em prejudicar o nosso comércio, jamais nós queremos prejudicar o nosso comércio, jamais. Não foi com essa intenção, que não foi convidado ninguém para licitação, de forma alguma. Né? A gente sempre tem um respeito muito grande pelo comércio, e, em primeiro lugar, sempre a gente, desde o primeiro ano de mandato da prefeita Chica, né, que ela lá com a Adroaldo no começo de 2017, nós sempre respeitamos muito o comércio do local. A gente sempre convidou muito o pessoal daqui para participar. Mesmo o pessoal negando participar por aquele intuito de que não pagava em dia, porque não, o preço é menor, porque isso, porque aquele outro, não participavam, a gente mesmo assim insistindo, de Timar corre a cidade pedindo o pessoal participar. Então eu acho que alguns comerciantes podem até falar isso para ti. Então, nosso respeito é muito grande pelo comércio. Sim. Então, nós não podemos ser julgados por isso, né? Eu posso dizer assim, se em algum momento a gente prejudicou, a gente pede até desculpa, né? Peço desculpa da forma da administração por isso. Sim. Mas não foi essa a intenção. E para ano que vem, ele vai seguir? Para ano que vem a gente tem, eu acho que a gente pode construir isso, mas lembrando sempre que o material tem que ser um material com qualidade e também com a questão de personalizado. Não estou dizendo que o comércio não possa fornecer alguma coisa de qualidade, não é isso, tá? De forma alguma também. A questão é que eles vão ter que talvez terceirizar ou programar isso. Mas essa ação ela vai continuar? Vai continuar. Nós temos isso, eu acho que o efeito disso foi muito bom, né? Eu acho que é um efeito que a gente viu, que tem as famílias que têm a condição de fazer essa compra do material, como tem aquela família que não tem. Aquela família que tinha condição de comprar, ela veio agradecer por aquela que não podia. Sim. Vieram várias pessoas me dizer, Chica, como é bom a gente ver que aquele que não podia ter o mesmo material que o meu filho tem. Então, assim, isso vale a pena, isso enche o coração da gente de alegria. Isso que vale a pena o dia a dia da gente trabalhar. Então, por isso que eu digo para ti que a nossa intenção, quando a gente faz, a gente muda alguma coisa, Marcos, não é de intenção de prejudicar alguém, jamais. A nossa intenção, quando a gente muda alguma coisa, é para que a gente faça o bem para a nossa população. Seja ela o comércio, seja ela o aluno, seja ela o pai do aluno, ou seja qualquer ramo que a gente está mexendo, sempre a gente pensa, em primeiro lugar, nas pessoas que a nossa cidade está aí. Nós temos aqui, né, como eu falei no início, né, são várias as ações, né, da administração. Essa pergunta aqui, prefeita, eu até gostaria que fosse bastante sincera, né, por parte da prefeita. Eu sempre sou, Marcos. Mas essa aqui mais. O empresário Luiz, né, acompanhou a prefeita em Florianópolis, confirmado? Não, Florianópolis não, Brasília. Foi Brasília também? Mas tinha em Florianópolis? Não, Florianópolis não, foi Brasília. Foi a Brasília? A minha pergunta é um ensaio para possível ingresso na política futuramente? Não, foi coincidência, Marcos. Foi muita coincidência, porque ele foi atender um cliente, né? E coincidiu que a mesma data que ele Mas eu acho que é importante isso, prefeita. Não, mas ele assim foi... Porque às vezes o pessoal fica, eu não vou junto, por isso, por aquilo. Não, mas tem que ir, eu acho que tem que acompanhar até para ver como que é todo esse sistema, né? Não, mas assim, eu até sempre convidei ele, né? Convidei minha família para ir, porque quando a gente vai a Brasília, a família da gente aqui que fica, ela pensa, o que a gente faz lá no dia a dia, que a gente chega com o pé cheio de calo, a gente chega cansado, a gente chega até muitas vezes, né, derrubado, né, como diz outro. Então, o que tu faz lá, que, né, que você chega em casa que o cara chega todo esgualepado, como diz outro, né? Imagina só o congresso da Três Salete, né, de população. Muito tempo, né? Então, na verdade, quando eu tinha confirmado já a passagem para ir, tudo, depois de um tempo, um cliente chamou ele para ir para lá, porque tinha negócios com ele.
Então ele disse assim, ó, também estou indo para Brasília, que horário tu vai? Ah, voltar ao horário, então tá, vou marcar passagem pro mesmo horário, coincidiu o horário, até peguei carona com ele, né, não gastei o combustível de ida, né, não gastei o combustível da prefeitura para ir, já economizei uma. Aí fomos com ele, então, né, pegamos carona para ir, daí ele foi a Brasília, ele fez os negócios dele, sobrou um tempinho na agenda dele ali. Ele foi, eu mostrei lá o Congresso, mostrei o Senado, né, lá, né, a Câmara de Deputados, o Senado. Então ele andou lá dentro, ele disse, mas isso é muito grande, né? Então ele percebeu assim o quanto é grande, o quanto é dificultoso, mas foi muito bom, assim, é um lugar muito bonito, é um lugar para conhecimento, para a pessoa visitar, é muito bonito, e para a gente que vai lá também trabalhar, a gente já está habituado com o espaço, mas mesmo assim é cansativo, é um lugar, mas que vale muito a pena quando a gente vai em luta de alguma coisa pelo nosso município. Eu sempre digo que cada viagem que a gente vai, a cada momento que a gente conquista alguma coisa para o município, vale tudo a pena. E a resposta? Dele ser político? Eu acho que ele já falou, ele disse assim, não, que não é... Ele disse que ele não é o ramo dele, não. Ele disse que ele não é a área dele, né? Mas nunca se sabe, eu também achava que não poderia ser, né? Exato, seria importante, não vamos dizer que nunca, né? Nunca não é uma palavra que a gente não pode usar, né, Marcos? Pelo conhecimento, pelas ideias boas, né? Não, ele é uma pessoa que ele tem bastante, eu acho que o ar de empreendedor dele é muito grande, né? Ele tem boas ideias, é uma pessoa que tem uma energia muito boa para isso. Prefeita, a gente sabe que muitos políticos viajam muito a Brasília, a capital do estado, né? Qual a avaliação da prefeita sobre essas reuniões e audiências realizadas? Realmente faz a diferença? Olha, Marcos, eu sempre digo, tem uma frase que o pessoal muito fala que é assim, quem não é visto não é lembrado, né? Então, assim, essas reuniões, como a gente foi lá no Ministério, no MDR, cobrar sobre os pagamentos, a gente vai no FNDE cobrar sobre os pagamentos de início de obra da escola, né? Porque o fornecedor aqui, ele sofre a consequência se não é pago, né? E ele vai parar a obra se ele não está recebendo, né? Então, se a gente não vai lá fazer essa audiência na habitação, que a gente foi lá, que conheceu mais sobre o programa Verde e Amarelo, então a gente achava até que era um programa de gratuidade, não é um programa de gratuidade, é financiamento, é tipo Minha Casa Minha Vida. A pessoa tem que, né, a população, ou digamos quem aderir a isso, em parceria com o município, vai ter que pagar o parcelamento. Então não é um valor alto, mas é em contrapartida com o município, contrapartida se o Estado também quiser colaborar. Então, e é financiamento através da Caixa, mas é alguma coisa que tem diferenciado. Então, essas audiências valem a pena nesse sentido. E sempre se descobrem coisas diferentes para o município, né? Então, eu sempre digo que se tu andar por lá, tu ouve alguma coisa, tu está em reunião aqui, daqui a pouco tu tem um prefeito que tem uma outra novidade, tu está sempre antenado em alguma coisa diferente. Eu digo que vale muito a pena tu ir lá e descobrir coisas novas para o município, além de tu visitar o deputado, tu chega lá, tu insiste em pedir lá que seja 100 mil, porque 100 mil é a mínima, né? Então, assim, se tu pedir 100 mil para a saúde, é onde tu consegue comprar remédio, onde tu consegue manter a farmácia básica, aonde tu consegue daqui a pouco comprar um carro para tu poder transportar melhor o teu paciente. Então, é aonde tu quer dar o conforto para a tua população, e aí que tu tem que conquistar cada vez mais. Outra questão que o jornalista Alexandre Salvador encaminhou aqui, a finalização da nova unidade básica de saúde no bairro São José. Eu só complementei aqui, por curiosidade, se o nome foi escolhido e de que forma. Não, o nome ainda não foi escolhido, Marcos. A gente está discutindo alguns nomes, né? Porque a gente tem, assim, nomes importantes. É outra questão difícil, né? É difícil porque, assim, a gente tem bastante pessoas importantes que fizeram parte da história de Salete. Sim. E a gente sempre, assim, tem muito medo de ofender ou não esquecer de alguma pessoa, né? Então, a gente não quer esquecer ninguém. A gente teria várias pessoas para homenagear. Então, normalmente se pega alguém da área, né? Então, a gente tem aí pessoas que a gente gostaria de homenagear. Como foi ali ao lado do hospital. Então, essa concordância, a gente já fez uma reunião para isso, né? E a gente está ali pensando nesse nome para poder colocar lá. Ainda mais não está bem definido, então não vou nem citar ainda para não criar polêmica, né? Então vamos deixar para definir depois. Né? Sim, prefeita, já houve o início da construção da nova escola Bernardo Rodete. É um alívio, né? Sim. Porque vai indo, como você falou, né? Muito moroso, e agora já iniciou, está tudo certo. Agora já está o engenheiro até pediu uma
uma reunião também, ele está na documentação, né, que são várias ARTs que tem que ser, depois do início de obra, agora é mandado para o FNDE, que é lá que a gente foi lá também. Não conseguimos a agenda porque estavam viajando, o ministro também estava viajando, não conseguimos a agenda, mas ontem a Vânia ficou de ir lá cobrar. É a questão de pagamento. Então, ele iniciou a obra, agora se chama medição, aí eles fazem um pagamento para poder ele dar continuidade à obra. Então, nesse meio tempo, ele tem que apresentar, são as ARTs, que é de toda, né, a parte elétrica, engenharia, toda aquela ART, todos aqueles milhões ali, ele tem que apresentar para ele poder dar continuidade à obra também. Então, graças a Deus, aí a obra vai dar continuidade, sim. É a licitação e obras de ampliação do CRAS. Ah, sim, a gente fez uma licitação, deu deserta, né? Que é só a gente tá ampliando uma sala para fazer algumas outras atividades. Foi inaugurado recentemente, não foi? Foi. Mas só que daí ele já está em funcionamento há dois sim, anos já, sim, né? só inaugurado, né? Só inaugurado, né? Foi entregue pelo governo do estado, né? Para fazer oficialmente a entrega. Mas a ampliação é um dinheiro do governo federal que foi conquistado também, mas que não foi dado uma licitação e foi deserta, na verdade, não apareceu ninguém para fazer essa obra. Reforma e ampliação na Escola Afonso Roden, que é no Bela Vista. Bela Vista, sim. Também estamos aguardando agora em março, sai a publicação dos 648 mil, que daí é uma cobertura, né, que falta ali do refeitório, mais uma sala de aula, mais banheiros, né, que são lá atrás. E daí também tem a questão do parque, todo reformado ali atrás, vai ficar muito bonito, vai ficar a frente nova, né? Vai ficar muito, vai ficar linda. Ela já está bonita, né? Foi feito interno algumas coisas já. Então é moroso já também. Foi feito agora, né? Alguma coisa sim, já foi feito, foi pintado por dentro, né? Foi feita toda uma reforma. Os banheiros ali onde foi feita uma sala de informática melhor, mais ampla, né? Então ficou bem bacana também. Aqui a reforma e ampliação do Cinderela. Do Cinderela também. Também foi feita agora no final do ano, alguma coisa. E também vai ser feita a pintura externa agora, está sendo feita para dar continuidade à reforma. Aqui também é reforma e ampliação da Escola de Projetos Machado de Assis. Sim, também. Ali. Já tem um espaço para a empresa Roden, eu acho que é bem legal isso aí, né? Foi cedido para fazer... Já foi? Foi cedido, a Roden vai fazer todo o investimento para o laboratório, né, do Senai. Vai ser feito ali dentro e vai ser feitas as aulas práticas ali dentro da unidade da Machado de Assis. E daí já automaticamente vai ser feita uma sala a mais, vai ser feita toda uma reforma e ampliação também da Machado. Por conhecer, a gente conhecendo quando é da questão particular e quando é né, da questão pública, né? A gente sabe que às vezes não é a prefeitura e sim as empresas que são contratadas para fazer a ampliação do ginásio. Porque foi divulgado já da questão do torneio familiar. Vai dar tempo, prefeito? Vai, porque senão eu já estou Porque são 500 mil reais? São 500 mil reais. Na verdade, são 300 agora inicial, que é a parte, depois tem a frente, tem a pintura, tem toda... Isso fica para depois. Na verdade, assim, a gente está fazendo, a gente quer fazer tudo, né? Hoje eu vou lá acompanhar essa obra como está, mas a questão, a parte pior, já vamos dizer assim, que foi quebrado, está sendo já... Agora já estamos evoluindo na outra parte, né? Então, a pior parte, acredito eu, que já passamos, né? Que foi a quebrança, vamos dizer assim, né? E chegar aos pontos para saber aonde precisava e tudo, né? Então, agora já está dando uma cara nova para o ginásio, né? Então, acho que agora a gente já está numa... E a gente tem o mês de março inteiro, né? Agora tem mais essa semana que vem. E tem o mês de março inteiro e mais um trecho aí de abril. Mas me garantiram que a março vai acabar a obra, então eu estou em cima aí para a gente conseguir. Isso, de certeza. O torneio vai acontecer. Posso te garantir. Não, tá bom. O pessoal pede, né? O pessoal passa lá. O pessoal pede, sim. Não, a gente tem essa afirmação. Porque, como eu disse, né, Marcos? Não pintou. Acontece o torneio, entendeu? Não deu tempo de pintar, né? Pode acontecer. Mas a gente tem a intenção de acabar tudo, tá? Então... Centro de convivência. Aquele ali também está em andamento. Agora, depois muito de estresse. bom tempo, meu Deus, é uma coisa... Essa amorosidade que deixa a gente casa de cabelo branco demais, né, Marcos? Sim. Aqui também há obras no módulo esportivo, né? A quadra sintética. Vai de areia, agora também. De areia também? Vai iniciar a quadra de vôlei de areia, né? Vai ser oficial. Então, vai ser feita arquibancadas, vai ser feito toda uma pavimentaçãozinha ao redor ali né, da quadra para o pessoal ficar ali assistindo. Vai ser feito, então, assim que tiver os 200 mil ali da arquibancada também vai ser feito.
já vai ser feita toda uma reformulação para dar a continuidade dessa reforma do módulo também, né? Sim. Aqui, eu vou colocar aqui sobre a ponte, né, que eu acho que foi construída lá na comunidade lá do Panela. Uhum. do Panela. Também aqui investimentos na revitalização em ruas do centro. Sim. São várias ruas e outras ruas de pavimentação também. Eu não sei aqui, eu não entendi aqui o que vai ser feito e o que já foi feito. Talvez Sim. seja isso? Tem bastante coisas para fazer. É que a gente tem bastante, tem a revitalização do centro, né? Que é a Rua Valdir milhões... Círico, Espírito Santo, do Santuário e a Rafael Buzarello. Isso. A gente Isso. tem a Rafael Buzarello, que é atrás da prefeitura ali, que ela é pavimentada hoje com lajotas, né? E a rua do Santuário, que é da Pai para cá, para baixo, que ela é toda Sim. lajota, né? Vai ser toda retirada e feito asfalto. Né, e atrás da prefeitura também, então vai ficar toda pavimentada em asfalto. Sim. E vai ser revitalizado a Rua do Espírito Santo, que é ali na frente da Nica, ali do Círico. Sim. E a subida da Roden, descida da Boa Vista, né, toda essa parte de asfalto que está bem detonado ali vai ser todo revitalizado. Então vai passar, eu acho que o projeto deu em torno de 5 milhões e alguma coisa ali e a verba que a gente tem é 4 milhões e meio. Sim, e o restante é a prefeitura. Daí que normalmente na licitação é para ela descer um pouco a questão de também tem ali do lado da creche, né, também que a gente já tem a LZK, quem ganhou a licitação. São 3 trechos, né, o primeiro trecho já vai ser começado agora, que é da creche para quem vai para o Rio Vilde. Vai ser iniciada agora a obra também. Inclusive né? As caçambas já estão trazendo já material. Estão trazendo material para poder iniciar essa obra ali também. Aqui o Alexandre colocou a pavimentação da rua Pedro Lickman, Tereza Nilson, São Francisco Pinheiro e Pedro Lickman, no caso, Isso, né? Pedro Lickman é ali essa da creche, né? Da creche. Isso, Daí a rua Pinheiros, que são 3 ruas, né? A Tereza Nilson, a rua Pinheiros e eu acho que a outra como é que é o nome ali? Aqui é Tereza Nilson, São Francisco e São Pinheiro. Francisco, São 3 ruas, a São Francisco, a Tereza Nilson e a rua Pinheiros. É uma emenda parlamentar só. São pavimentação em lajotas que vai ser feito também agora, que vai ser feito o pagamento pela Caixa e vai ser dado início de obra também. Que é junto com a Euclídio Crema, que é um outro trecho de lajota também, que é sentido ali na Barra Grande, né? Sim. Um outro assunto mini reforma administrativa quanto à questão do Departamento de Esportes. O porquê e o que deve mudar, prefeita? Vai ser encaminhado ainda ou já foi encaminhado para a Câmara? A gente está ainda estudando essa mini reforma, né? É uma questão que o esporte sempre a gente tem dificuldade em buscar recurso na área do esporte, porque o esporte está vinculado à educação, né, dentro da área da educação. Então, ela acaba atrapalhando essa questão, até mesmo dentro da dotação, porque o esporte está dentro da educação. É cultura, é educação, cultura e desporto. Né? Então, a gente formando a educação, o esporte separado, a gente consegue mais verbas para poder fazer, digamos, a reforma do ginásio, o módulo, outras coisas que a gente talvez conquistaria mais fácil se tivesse uma Secretaria de Educação, Secretaria de Esporte. E a gente hoje não tem. Né? Então, a gente está aí fazendo esse estudo para poder formar essa Secretaria de Esporte separado para poder ter essa facilidade na busca de recursos e também para outros motivos. Já havia sido na gestão passada. Isso para poder, e também a questão de outros cargos que a gente tem ali, é muito antigo, alguns cargos dentro da prefeitura, né? Então, a gente está reformulando toda essa pasta, né? Todas as pastas, né? Todas as pastas estão com essa dificuldade. Sim. Hoje a gente não tem o cargo de veterinário, a gente não tem criado o cargo de veterinário. A gente tem não lembro mais o nome certo, mas o Miguel hoje ele está dentro de um cargo que não é o veterinário em si, né? Hoje não existe um cargo de veterinário, já tem que ser criado esse cargo para poder ser feito um concurso para poder contratar, entende? Vai ser encaminhado logo? Isso vai ser feito agora para ser aprovado, tranquilo? Isso, eu acho que acho que tranquilo é uma coisa que é meio, a gente tem que dizer assim, Marcos, tudo a gente tem que ser estudado e bem estudado, né? A gente pensa bem antes de fazer para não ter tranquilo, problema, né? Na Câmara está tranquilo, manda, prova. Eu acho que a gente não faz, Marcos, como eu te falei antes, a gente sempre faz as coisas para ser correta, né? Sim. Então a gente não está aí para enganar ninguém. Mas mesmo ninguém. que se fosse no passado, o correto não passaria.
Talvez, né? A gente não pode, a gente tá aí para não enganar ninguém, a gente tá aí para fazer o que é certo, né? Tá bom. Outra pergunta aqui, o Alexandre não mandou, mas eu incluí aqui, sobre a questão da nova presidente da Câmara, a Elaine Schneider de Barros, né? Mas aí eu incluí aqui por que o jornalista Odair não aceitou ser líder do governo e o novo líder, né, do governo é o Beto Ló. Sim. E aí a minha pergunta também, se o Beto vai acatar todos os pedidos da sua gestão. Eu acredito que sim, né? Não, mas assim, a gente tem uma tranquilidade, Marcos, assim, para falar. Eu acho que a gente tem um grupo muito bom. Né? A gente tem que agradecer, eu acho que não só na Câmara, como a gente tem um grupo bom de trabalho na Prefeitura. Eu acho que a gente tem que agradecer todos eles. A gente tem ali, o Oda não aceitou ser líder de governo. Ele tem as particularidades dele de trabalho e tal. Ele pediu esse tempo para ele, então a gente tem que respeitar algumas coisas, né? A gente não discute, como diz o outro, né? Sim. A gente tem que respeitar alguns lados. E o Beto, perguntei para ele se disponibilizou a fazer, a capacidade todos eles têm. Eu acho que o Beto tem essa capacidade. Ele é uma pessoa que tem esse poder de luta, de conversação, de saber o que é certo, de discernimento. Então, eu acredito que ele luta pelo que é certo também. Então, acho que não tem erro, a gente tem uma afinidade boa, eu acho que vai dar tudo certo, sim. E a Nani também, eu acho que ela é uma pessoa muito batalhadora, ela está aí na presidência, ela lutou por isso, eu acho que ela tem a capacidade para estar ali e fazer o melhor que ela puder. Aí acho que ela também tem essa luta dela diária aí, ela conquista o que ela precisa. Antes da nossa pergunta final, sempre tem que ser uma pergunta, né, um pouco diferente. O vereador Bentivi, ele estava nervoso na primeira sessão já, prefeito? Porque ele disse, olha, eu preciso da rua calçada lá no meu bairro. Não sei. Ele fez um pedido, né? Eu acho que achei interessante, né? Sobre a questão dessas lajotas em 2 pontos lá que tem uma dificuldade até de tempo bom, né? Você, dependendo do carro, não consegue subir, né? Marcos, assim, a gente tem ali uma programação também, era uma das coisas que eu ia falar, a gente acabou falando de outros assuntos que eu não, né, a gente não estava na minha lista aqui, mas eu acabei entrando em outros assuntos. Na verdade, a gente tem a programação de como essas retiradas de lajotas, tem algumas lajotas boas, né, a gente está escolhendo. O Ambrósio já tem com ele ali, a gente só está aguardando que tem a licitação agora dia 21, acho que se eu não me engano, a licitação de meio fio, de lajotas novas e de material que a gente precisa para poder fazer as ruas mesmo com lajotas usadas, né? Então a gente tem eu tenho umas ruas ali, tem ruas lá na Casan também, tem umas ruas com dificuldade. Então a gente está aí programando algumas ruas com essas lajotas usadas, né? Então a gente está já programando as com mais dificuldades de manutenção. Então a gente vai fazer com algumas ruas, a gente vai fazer com lajota usada, né? E outras a gente vai fazer em parceria e outras a gente está fazendo com emenda parlamentar. Então são programações que a gente está fazendo aos poucos aí para poder dar conta. E a gente vai fazendo o máximo que a gente puder de pavimentação, a gente vai fazer ainda. Sim. Tem a questão Finisa, né, que também está aí na programação, que também é essa morosidade de documentação. Então, assim que sair o Finisa também, a gente vai dar continuidade aos projetos, já está dando continuidade aos projetos, tanto para a questão Barra Grande, quanto a questão América, né? Então, também vai ter a questão da subida do Alegre. Toda essa pavimentação também vai acontecer assim que o Finisa sair, a gente já consegue também dar continuidade a isso. Nós estamos recebendo hoje aqui a prefeita Chica, claro, como eu falei, são muitos os assuntos. Eu até não coloquei muitos aqui porque a gente sabe do tempo, né? Nós já estamos aqui agora com 8 horas e 2 minutos. Para finalizar, prefeita, um assunto muito comentado também nos bastidores, eu acho que foi também pauta da última sessão da Câmara de Vereadores, a decisão da prefeita retirar as máquinas da pasta da agricultura. O porquê? Bem, Marcos, a gente sempre, como eu te falei antes, sempre que a gente toma uma decisão de fazer ou de modificar alguma coisa, sempre é para o melhor, né? Sempre é porque alguma coisa a gente está tentando fazer melhor. Então, a gente tinha tudo na obras, a gente tentou fazer, a pedido até de alguns agricultores, ou de quando eu passei na época de campanha, de que as máquinas tentassem deixar algumas máquinas na agricultura. A gente viu que o sistema não estava conseguindo atender os agricultores de uma forma satisfatória, vamos dizer assim, né? Então, a gente voltou com todas as máquinas para obras, para tentar atender melhor o agricultor.
né? Então, como as máquinas concentradas todas num ambiente só, elas vão conseguir, eu acho que, atender melhor. Então, a gente voltou, as ordens continuam sendo feitas através da agricultura, né? Continua solicitando lá na agricultura. Se ela precisa da esteira, precisa da retro, de uma caçamba, vai tudo junto. Lá a pessoa ela vai continuar solicitando lá na agricultura com a Rosane. Sim. E daí a Rosane faz a ordem, o Sandro passa lá, pega essas ordens, ele vê. Hoje eu tenho 2 retroescavadeiras que eu posso mandar as 2 para a agricultura, como ele fez agora para acelerar esses pedidos, né? Então, ele acabou conseguindo atender mais rápido algumas solicitações. Então, porque daqui a pouco tu tem uma máquina só na agricultura, essa máquina estraga, tu não consegue mais atender. Tu fica quantos dias? Ficou 15 dias parado, tu não consegue atender. Daí, então, o agricultor fica né, sem ser atendido. Então, eu sempre tenho que entender que a gente está tentando atender cada vez melhor. Quando a gente faz alguma atitude, a gente toma alguma atitude, porque as máquinas são da prefeitura. Sim. Né? Sempre que a gente tem, tudo que a gente tem é da prefeitura. Porque às vezes está num trabalho lá, com uma ação, aí as máquinas da agricultura estavam em outros, aí tem que esperar todo esse tempo e acaba tendo um gasto muito maior. Isso, por exemplo, agora o pessoal da Obras estão lá em Santa Margarida, precisou da máquina da retroescavadeira, daqui a pouco está lá na Santa Margarida. Já acontece de, morreu, vamos dizer, uma vaca, tá? Sim. A reto está lá, ela vai lá, enterra essa vaca lá na Santa Margarida. A agilidade do trabalho, eu acredito que ela aconteça mais rápido. Então, a gente teve essas 2 experiências, né? Então, a gente pensa que vai acontecer. É uma experiência de novo, né? A gente está tentando novamente, né? Que no período do Sandro aí a gente não fez, eu acho que essa experiência, então acho que a gente pode fazer novamente. O Levi tem bastante trabalho, né, buscando outras coisas dentro da agricultura. Eu acho que a administração de 2 máquinas não seria a principal objetivo dele. Eu acho que outras coisas ele tem a mais para fazer. O trabalho continua, o atendimento continua. O trabalho continua igual, ele tem esses objetivos maiores, que eu acho que é isso que o secretário de Agricultura tem que fazer, que digamos assim, atender o agricultor de uma outra forma, que é buscar meios melhores para que o agricultor seja atendido, né, com outras partes técnicas também. Então, é isso que a gente quer sempre que o agricultor seja melhor atendido. E é isso que é isso que o secretário de Agricultura tem que fazer, é isso que a Obras tem que atender. Nós temos hoje um orçamento, que esse orçamento ele tem que atender obras, agricultura, tudo junto. Então, as máquinas são da agricultura. Se elas estragam, elas vão usar o mesmo orçamento, né? Então, assim, no final, aquela dotação vai ser a mesma. Então, todo mundo vai estar sofrendo da mesma situação, né? Sim. Então, eu acredito que vai funcionar muito bem. Eu acho que já está funcionando. E a gente só tem a ganhar. Eu acho que a gente tem aí a boa notícia de vindo a gente ganhou uma escavadeira hidráulica agora, né? R$800 mil para a compra de uma escavadeira. Então, a gente já tem boas notícias aí de vindo um novo maquinário. A gente tem um rolo, está sendo licitado um rolo novo, então já está, né? Então, a gente está com equipamentos novos aí, com um planejamento de vir equipamentos novos para a gente, renovação de frota. Então, já vai melhorando a questão também para que seja atendido todo mundo melhor, né? Importante, até para esclarecer que é realmente para melhorar, essa é a questão. Com certeza, Marcos. Sempre se faz uma atitude, se toma uma atitude, para melhorar. A gente nunca toma uma atitude para dizer assim, não, vamos ferrar com a vida de todo mundo. Não é essa a nossa intenção, não. Sempre que a pessoa a gente como administrador, né, como prefeita, eu como o vice-prefeito, a gente quando faz uma reunião com o secretário, a gente sempre toma uma atitude. Foi feito, melhorar, não atingiu, né, os objetivos, se faz diferente. Se retoma. E eu acho assim, quando a gente erra, a gente tem que reconhecer o erro da gente. E é assim que a gente vai trabalhar sempre. Sim. Nós queremos agradecer com a gente hoje aqui a prefeita Chica. Como a gente falou, claro que é um resumo, né? A gente vai começar já a partir de semana que vem com cada secretário, porque aí são detalhes talvez um pouco mais amplo e mais específico para cada secretaria, que são muitas as ações durante, né, todos os dias. Prefeita, muito obrigado, e a sua mensagem final. Marcos, eu quero agradecer para ti, né, agradecer a toda a paciência, né, porque a gente acaba falando bastante, acaba entrando em outros assuntos também. Agradecer a atenção, agradecer a nossa população aí pela confiança, né? Desejar a todos aí que tenhamos um ótimo ano, um ano de muita saúde a todos, que a gente está sempre aí lutando pelo município, pelas pessoas e sempre tentando melhorar, né? E a gente está aí numa luta constante e nós temos um ano aí de muita coisa boa para acontecer, né? É um ano político, é um ano que pode travar algumas coisas por esse fato,
mas a gente tem muitas coisas boas, novas ainda para vir, né? Sim. E espero que Deus acompanhe nós aí para que as coisas aconteçam dentro de uma normalidade e a gente possa aí trazer as boas notícias para o nosso povo. Muitos questionam a prefeita, candidata a deputada, já foi falado pela prefeita, né? Isso está descartado, né, Tá prefeita? descartado, Marcos. Dentro do partido tem o pré-candidato que é o prefeito de Pouso Redondo, Oscar Gutz. Sim, a princípio sim, ele é pré-candidato, né? Sim. O meu objetivo é acabar o nosso mandato, né? Quando me propus a ser candidata à reeleição, até comentei com algumas pessoas que me perguntavam, eu disse, não, eu me comprometo a acabar o mandato, porque é isso o meu objetivo, é acabar o mandato, fazer o que eu vim fazer, e é isso que eu quero acabar, né? Acabar deixando o meu trabalho, vamos dizer assim, a gente não vai conseguir concluir talvez tudo que a gente gostaria de fazer, como tu disseste, né? Ter um plano de governo, talvez a gente não consiga concluir ele inteiro, mas a vontade da gente é dominar o mundo, como diz outro, né? Dominar muitas coisas, mas a gente tem um limite, né? Eu tenho um limite eu digo para ti que eu me dedico muito mais hoje à prefeitura, eu dedico o meu tempo, a minha vida, um percentual muito maior do que eu dedico à minha família. Então, hoje eu tenho a minha família, tenho meu pai, minha mãe, tem toda uma situação que eu digo para ti que talvez eles sintam mais falta de mim do que eu, porque eu me dedico muito à prefeitura e à população de Salete, pode ter certeza que o meu coração está muito mais lá, então porque eu amo a minha família de todo o meu coração, né? E eles me apoiam em tudo isso, então por isso que eu me dedico muito à prefeitura. Eu tenho uma outra pergunta, não é questão da questão, eu me refiro da candidatura a deputado, né? Porque o pessoal às vezes comenta, mas eu teria uma outra pergunta, mas vou deixar para outra oportunidade. Eu vejo uma outra situação que pode acontecer. Então tá Talvez bom. ninguém ainda pensou nisso, hein, jornalista Alexandre? Tá bom, a gente prefeita, pensa obrigado. Muita coisa, né? Então, bom dia a todos, que Deus abençoe todas as famílias, né? Que nós tenhamos aí um ótimo final de semana. E eu acho que sempre quando a gente é guiado por Deus e tem muita fé, eu acho que as coisas acontecem no seu tempo certo. Sim. Muito obrigada, Marcos, e muito obrigada à população de Salete. Obrigado, mandamos um abraço aqui também, registrando, né, além do jornalista Alexandre que acompanha, o nosso amigo advogado Cavilha acordou cedo hoje, hein, para subir o Morro do Santuário, Alexandre, todos os dias, hein, até nos finais de semana, hein, tá ligado aqui no nosso programa. Bom dia.